eu sou Elaine Cunha e o audiobook de hoje, A Experiência da Mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos, autora Dev Tyrus, capítulo 1. O que deixamos escapar? Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Lucas, capítulo 14, versículos 16 e 17. Na primavera do ano 2000, recebi o convite para ser a oradora principal num congresso para mulheres em Fresno, Califórnia. O público geral contou com mais de 4.000 mulheres que se reuniram para ter um momento de adoração, renovação e estudo da Bíblia. Posso dizer, com toda honestidade, que esse congresso de mulheres foi um dos eventos mais incríveis de que já participei. Do início ao fim, o tempo que passamos juntas honrou a Deus. Os detalhes foram bem planejados. Tudo, da inscrição à celebração de encerramento, fluiu tranquilamente. Durante os momentos de louvor, a presença do Senhor se evidenciava. As pessoas louvavam de coração e amavam umas às outras apaixonadamente. O evento foi coberto por orações e proporcionou uma experiência profunda e verdadeira. Em geral, depois de participar de um evento como esse, cheio da presença de Deus, seja num culto, seja num congresso ou retiro, voltamos para casa animadas e plenas com a alegria do Senhor. No entanto, dessa vez foi diferente para mim. Por algum motivo, cheguei à minha casa me sentindo frustrada e vazia. O motivo não tinha nada a ver com o excelente congresso, mas algo me consumia por dentro, uma sensação insistente de algo que estava errado. O que nos escapa? Um dia, depois de voltar da Califórnia, peguei a Bíblia e fui para minha cadeira Yada, um lugar especial que separei em meu lar para me encontrar com o Senhor, numa esfera íntima. Meu coração estava pesaroso e sobrecarregado e pedi a Deus que me ajudasse a entender por quê. Pensei sobre aquilo que nós, oradores, temos a tendência de fazer em congressos cristãos. Ensinamos o que a Bíblia diz sobre obediência, perdão, problemas emocionais, questões familiares, compromisso pleno com Cristo e assim por diante. Buscamos a direção de Deus e escolhemos quais desses assuntos serão atrativos e úteis para determinado público. Ao longo dos anos, porém, comecei a sentir que, de algum modo, não abordamos a questão mais fundamental. Os participantes apreciam o louvor sincero e o ensino sólido sobre a Bíblia, mas depois retornam para casa, onde encontram uma família magoada e dividida. Por algum motivo, as mensagens bíblicas que ouviam nos congressos e até mesmo nas igrejas não estavam fazendo uma diferença duradoura em sua vida e em seus relacionamentos familiares. Alguns meses antes, meu esposo Larry e eu estávamos ouvindo George Burney, um dos mais notáveis estatísticos sobre a fé e a cultura cristã no mundo, apresentar dados reveladores sobre as famílias norte-americanas que vão à igreja. A pesquisa de Burney mostrou que o índice de divórcio entre as famílias que frequentam a igreja passara a ser mais alto que as das famílias que não têm esse hábito. Essa estatística falou profundamente ao meu coração. Na época, Larry e eu já tínhamos dedicado mais de 30 anos ao ministério pastoral. Fizemos muitos sacrifícios em nome da igreja, do evangelho e do reino de Deus. Portanto, quando ouvi que o casamento dos membros da igreja tinha maior probabilidade de terminar em divórcio, pensei,
O que Larry e eu passamos aos últimos 30 anos de nossa vida fazendo? Senti a minha alma afundar. Se o índice de divórcio é mais alto entre quem vai à igreja, por que incentivar as pessoas a participar dos cultos? Perguntei ao Senhor o que aconteceu durante os 30 anos em que Larry e eu trabalhamos no ministério. Algo está terrivelmente errado nas famílias nos Estados Unidos. E em vez de melhorar, as coisas só pioram. Temos megas igrejas lotadas, com dezenas de milhares de pessoas de todos os domingos. Mesmo assim, as famílias se tornam cada vez mais fragmentadas e os casamentos mais propensos a terminar, a despeito do maior número de membros nas igrejas. O que está acontecendo, Senhor? Há algo que estamos deixando escapar. Mas o quê? Uma pequena placa. Não pude deixar de pensar no paralelo entre a desintegração da família norte-americana e a desintegração do ônibus espacial Columbia. Volte comigo a 1º de fevereiro de 2003. A missão STS-107 do Columbia, o ônibus espacial da NASA, começou sua reentrada na atmosfera após uma operação de sucesso. De repente, os sensores de calor externos da espaçonave tiveram um pico de temperatura. A comunicação com o controle de solo ficou confusa e prejudicada pela estática. Controle da missão, aqui é o ônibus espacial Columbia. Favor verificar os sensores de calor externo. A transmissão foi subitamente interrompida. Columbia, controle da missão falando. Favor repetir. Perdemos a transmissão. Favor repetir, câmbio. Sem resposta. Columbia STS-107. Controle da missão falando. Está na escuta? Câmbio. Nada de resposta. Porque naquele momento a missão STS-107 se desintegrava na atmosfera terrestre. Todos os 7 astronautas a bordo perderam a vida. A nação ficou chocada e todo o programa espacial tripulado foi interrompido de imediato. Uma equipe com os melhores investigadores começou a reunir evidências na tentativa de descobrir o que havia causado a tragédia tão repentina e imprevista. Sinto que, de igual modo, a situação da família norte-americana é uma tragédia repentina e imprevista. Nos primeiros dias de apuração do acidente, o investigador solitário fez o que parecia ser uma pergunta absurda, como uma voz suave e tranquila, clamando em meio a um deserto de múltiplas teorias. Será possível que uma minúscula parte do escudo de proteção de calor tenha causado a destruição do ônibus espacial inteiro? Impossível, foi a conclusão em alto e bom som das mentes científicas mais aguçadas do planeta. Eles raciocinaram que se o ônibus viajara por mais de 17 anos sem nenhum incidente, a falha de uma partícula não seria capaz de destruir a espaçonave inteira. Era assim que eu me sentia, como uma voz frágil na cadeira, sozinha em minha busca. O que está levando à ruína da família e causando a sua desintegração? No entanto, somente por causa da voz insistente daquele investigador solitário é que a real causa foi exposta. Talvez eu também fosse assim, pensei. Quem sabe se eu procurar uma resposta para a pergunta: o que deixamos escapar? Eu possa dar alguma contribuição para o fortalecimento de nossas famílias. Finalmente, a equipe de investigação fez o anúncio. A tragédia da destruição do ônibus espacial Columbia da NASA, missão STS-107, ocorreu por causa de uma pequena fissura num escudo protetor de calor, permitindo que a rachadura minúscula crescesse. Isso causou o aumento de pressão e calor que levou à quebra de várias placas protetoras. Durante a reentrada,
As placas atingiram a extremidade principal da asa, fazendo a espaçonave se desintegrar na atmosfera terrestre. Uma falha estrutural com poucos centímetros de largura causou uma catástrofe e interrompeu o programa espacial multibilionário da nação, coordenado pelas mentes mais brilhantes do mundo. Uma rachadura minúscula, negligenciada, que se expandiu e destruiu vidas. Um pequeno pedaço de cerâmica, projetado para ser um aliado-chave do ônibus espacial e de seus tripulantes, cujo único propósito era proteger do calor destrutivo da atmosfera. Assim que a peça saiu do lugar, o caos se instalou. A rachadura mínima em um azulejo derrubou a espaçonave e decretou o fim do programa inteiro. Uma pequena placa. Pensei, será possível que uma pequena função no lar, quando negligenciada, acabe causando a destruição de toda a instituição da família? Se for o caso, que função é essa? Uma palavrinha que deu outro foco à minha vida. Deus não me respondeu naquele dia. Na verdade, não foi o outro dia, nem na semana seguinte. Vários meses se passaram e eu continuava buscando nas Escrituras e perguntando ao Senhor o que deixamos escapar. Até que certo dia, enquanto fazia o serviço doméstico, uma palavrinha surgiu de repente em minha cabeça. Mesa. Não pensei muito sobre o assunto no momento. Afinal, a palavra mesa não me parecia nada espiritual. Não senti um frio na barriga, arrepios, nem imaginei que era o Espírito Santo falando comigo. Foi apenas um pensamento. Alguns dias depois, a palavra soltou mais uma vez em minha mente. Mesa. Mesa? Mesa? Tudo bem, legal. De manhã a palavra voltou ao meu pensamento. Mesa. Isso prosseguiu ao longo de alguns dias. Por fim, curiosa a respeito da palavra e do motivo para ela não sair da minha cabeça, liguei para uma amiga que tinha um programa de computador sobre a Bíblia. Você pode pesquisar a palavra mesa na Bíblia para mim e ver o que aparece? Pedi. No dia seguinte, ela imprimiu e me levou várias páginas com textos bíblicos do Gênesis ao Apocalipse que incluíam a palavra mesa. Fiquei surpresa com o número de versículos e a lista não incluía expressões relacionadas como comer com, jantar com, banquete e assim por diante. Ela só havia pesquisado a palavra mesa. Não conseguia acreditar que algo citado tantas vezes nas Escrituras fosse tão negligenciado. Em 35 anos de pregação, meu marido e eu nunca havíamos feito uma pregação sobre a mesa. Eu nunca tinha ouvido um sermão no rádio ou na televisão a respeito da mesa. Nem nunca havia lido um livro que explicasse o princípio divino da mesa. Como deixamos escapar a importância de algo que Deus mencionou com tanta frequência em sua palavra? Seria esta a mensagem que o Senhor queria que eu partilhasse com seu povo? Comecei a cavar fundo na Bíblia, procurando resposta com avidez, e fiquei surpresa com o que descobri a respeito do princípio divino da mesa. Estes são alguns textos bíblicos que descobri. Faça uma mesa. Êxodo 25, 23. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. Êxodo capítulo 25, 30. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias. Êxodo capítulo 37, versículo 16. Você comerá sempre à minha mesa.
2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Pelo resto de sua vida, comeu à mesa do rei. 2 Reis, capítulo 25, versículo 29. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Salmos, capítulo 23, versículo 5. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Salmos, capítulo 128, versículo 3. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Provérbios, capítulo 9, versículo 2. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Mateus, capítulo 26, versículo 20. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Marcos, capítulo 16, versículo 14. E eu lhe designo um reino, assim como o Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no reino. Lucas 22, 29 a 30.